Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo a esse vídeo no qual analisaremos, e comentaremos as questões da última prova de escrivão do concurso de 2013 para a Polícia Civil do Distrito Federal. Portanto, concurso 2013, PCDF, cargo de escrivão, prova comentada, tá ok? Para isso, seguiremos o seguinte sumário. Faremos uma introdução rápida na qual comentaremos sobre os itens cobrados no edital e aquilo que efetivamente caiu em prova, e na sequência comentaremos aí os itens cobrados nesse concurso, ok? Pois bem, a título motivacional temos aqui o símbolo da PCDF, não é isso? E trabalharemos aqui o cargo de escrivão de polícia, tá ok? Dentro do contexto da Polícia Civil do Distrito Federal. Bom, o último concurso, ele aconteceu em 2013, tá certo? A banca examinadora foi o CESP-UNB, ou SEBRASP, como está conhecido agora, não é isso? Então, comentaremos aqui questões, de marcar certo ou errado, portanto, por conta daquela característica do CESP, de, na maioria das provas, cobrar questões dessa natureza, tá bom? Raciocínio lógico, nessa prova, veio com 5 itens, tá certo? Na prova de conhecimentos gerais. No seu conteúdo programático, ele cobrou os seguintes itens. Estruturas lógicas, não tivemos itens, Não tivemos itens nessa prova de estruturas lógicas, tá? Dentro da lógica de argumentação, considerando aí analogias, inferências, deduções e conclusões, tivemos 2 itens, tá certo? Desses 5. Lógica sentencial ou proposicional, não tivemos item ligado a esse assunto, E aqui todos esses decorrentes dessa lógica sentencial, tá bom? Lógica de primeira ordem, também não tivemos itens. Tivemos um item no qual foi cobrado o conhecimento de princípios de contagem e probabilidade, tá? Tivemos mais um item no qual foi necessário o conhecimento do tópico operações com conjuntos, e tivemos um último item que cobrou a parte de raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos. Não foi cobrado raciocínio lógico envolvendo problemas geométricos e também não foi cobrado o raciocínio lógico envolvendo problemas matriciais, tá ok? Vejamos aqui esse texto introdutório que servirá para os primeiros itens, o texto de apoio. Vamos lá. Em uma pescaria, os pescadores Alberto, Bruno e Carlos colocavam os peixes que pescavam em um mesmo recipiente. Ao final da pescaria, o recipiente continha 16 piaus e 32 piaparas. Na divisão dos peixes, cada um deles afirmou que teria pescado mais peixes que os outros 2. Julgue os itens a seguir a respeito dessa situação. Então, esse aqui é um texto que vai servir de apoio a mais de uma questão. Itens serão cobrados, serão apresentados com referência ao conteúdo aqui desse texto, tá ok? Então, vejamos aqui o item 41, tá? Considere que, a um amigo comum, cada um dos pescadores afirmou ter pescado mais peixes que os outros 2 e que, além disso, eles fizeram as seguintes afirmações. Então, o que é que Alberto disse? Bruno ou Carlos está mentindo. O que é que Bruno disse? Carlos está mentindo. E o que é que Carlos disse? Alberto está mentindo. Nessa situação, isso aqui é o item, tá certo? Nessa situação, é correto afirmar que apenas Carlos está mentindo, tá certo? Então, observe que o item afirma o seguinte, apenas Carlos está mentindo. Ele está dizendo o seguinte, apenas um está mentindo, certo? E esse que está mentindo é Carlos, tá bom? Bom, olha só, agora aqui análises do que foi dito nesse item. Cada um dos pescadores afirmou ter pescado mais peixe que os outros 2, tá certo? Situação 1. Um deles falou a verdade, outros 2 está mentindo. Observe que não tem como eu ter pescado mais que os outros 2, e o outro ter pescado mais do que eu e outro, e nós 2 estamos falando a verdade. Perceba que quando eu digo que eu pesco mais do que os outros 2, o segundo diz, eu também pesco mais que os outros 2, e o terceiro diz, eu também pesco mais que os outros 2, apenas um tem a possibilidade de estar falando a verdade. Se um deles estiver falando a verdade, obrigatoriamente os outros 2 estarão mentindo, porque senão aquele anterior estaria mentindo. Entenda? Que só um pode estar falando a verdade. Por si só, aqui, nós já identificamos que o item é errado, porque ele diz que apenas um é mentiroso. Na minha situação 1, aquela que eu posso identificar um falando a verdade, eu já tenho 2 mentirosos. Mas eu posso ter os 3 mentindo, porque perceba que eu tinha, vamos voltar aqui, eu tinha 16
piaus e 32 piaparas. 16 mais 32 dá igual a 48, não é isso mesmo? E 48 dividido por 3 dá exatos 16. Observe que com isso eu posso ter que cada um pescou a mesma quantidade que os outros. E se todos eles pescaram, cada um deles, 16 peixes, nós teríamos que todos estão mentindo, né? Pois cada amigo, né, dos amigos afirmou ter pescado mais peixes que os outros dois. E é isso que a nossa situação 2 vai dizer. Os 3 estão mentindo. Observe que eu não posso ter apenas um mentindo. Ou eu tenho uma situação tal que 2 estão mentindo e um está falando a verdade, ou a situação na qual os 3 estão mentindo. Mas não tem como ser apenas Carlos o mentiroso. Teria que ser pelo menos Carlos e mais um mentiroso, para que a gente se inserisse na situação 1, na qual teríamos um falando a verdade e 2 mentirosos. E na situação 2 a gente poderia também, como foi provado por meio do cálculo matemático, que cada um dos 3 poderia ter pescado a mesma quantidade de peixes e, portanto, os 3 estarem mentindo. Mas não a situação em que apenas um estivesse mentindo. Portanto, o item está errado, tá ok? Item errado. Item 41. Vamos lá. Item 42. Vamos ver o que é que o item 42 nos diz. Na situação dada, a situação dada é aquela situação lá do texto inicial, aquele texto de apoio que serve para todos esses itens, tá ok? Então, na situação dada, se 2 peixes fossem retirados do recipiente aleatoriamente, a probabilidade de que pelo menos um fosse piau, pelo menos um, observe aqui, ó, pelo menos um fosse piau seria maior que 1/2. Bom, 1/2 a gente sabe que é igual a quanto? A 0,5, não é isso? Ou ainda igual a 50%, tá certo? 50%. Então, o que está sendo dito é o seguinte, na situação dada na qual a gente pescou 16 piaus e 32 piaparas, 48 peixes, portanto, qual é a probabilidade de eu, em uma retirada de 2 peixes, tirar 2 piaus, tá certo? É isso que nós vamos ter que calcular aqui. Acompanhe comigo. Bom, então, eu tenho 16 piaus, 32 piaparas. Um total, portanto, de 48 peixes, não é mesmo? 48 peixes, tá certo? Bom, o cálculo do espaço amostral, eu vou calcular por meio de combinação, tá certo? Lembrando que combinação é aquilo que não importa a ordem dos elementos, importa a classe do elemento. Então, se eu tiver um piau e na sequência eu tiver outro piau, para mim são 2 piaus. Se eu tiver um piau e uma piapara, eu tenho um piau e uma piapara. Não importa qual deles está primeiro, importa o conteúdo em si, tá certo? Então a gente usa combinação. Observe que diz assim, ó, se eu tirar aleatoriamente na primeira puxada um piau, na segunda puxada uma piapara, aí sim teria uma ordem, seria um caso de arranjo. Nesse caso aqui usaremos combinação porque não importa a ordem que eu vou retirar. O que eu quero é ter pelo menos um piau, tá ok? Beleza, vamos usar aqui a da combinação. Quantos peixes eu quero tirar mesmo? Eu quero tirar 2 peixes. 2 peixes. De um total de quantos peixes? De um total de 48 peixes, não é isso? 48 peixes. Bom, 2 peixes e 48 peixes. Então, é combinação de 48, 2 a 2, não é isso? Como é que é a fórmula mesmo? Está aqui, ó. N, né? 48 fatorial, tá? 2 fatorial, que multiplica 48 menos 2 fatorial, tá certo? Vamos trabalhar aqui o fatorial, tá? Vamos continuar com 48 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, não é isso mesmo? Que multiplica quem? 48 menos 2, 46 fatorial, tá certo? Vamos deixar aqui o fatorial dentro. Bom, como a gente já sabe, né, ou deve saber, 48 vezes 47 vezes 46 fatorial é o mesmo que 48 fatorial. E aqui eu tenho 2 vezes 1 é 2, que multiplica 46 fatorial. Bom, eu tenho então, no meu numerador, vários números se multiplicando e entre eles um número dele, 1 é 46 fatorial. No meu denominador, eu tenho 2 que multiplica 46 fatorial. Eu posso eliminar 46 fatorial do numerador e do denominador, tá ok? Então, vamos eliminar 46 fatorial. Teremos, então, 48 vezes 47 dividido por 2, não é mesmo? Mas ainda posso simplificar mais ainda. Eu posso dividir 2 por 2, ficar com 1. Posso dividir 48 por 2, ficar com 24. E, portanto, essa conta será 24 vezes 47. O resultado disso aqui, você pode testar aí no braço, é
1128, tá ok? 1128. Então, o meu espaço amostral, eu tenho condições de puxar 1128 combinações, certo? Desses 48 peixes que temos lá, tá certo? Ok. Então tá aqui, ó. O meu número total do conjunto universo, o número total de possibilidades é 1128, tá certo? E qual será, então, o meu número de possibilidades para puxar pelo menos, que o que eu quero é isso, ó, probabilidade de que pelo menos um fosse piau. Então perceba que se eu puxar 2 piaus, pelo menos um é piau, correto? Se eu puxar uma pirarara e um piau, eu puxei pelo menos um piau. Se eu puxar um piau e uma pirarara, também tô safo. Só não quero o quê? Puxei 2 piaparas. Se eu puxar 2 piaparas, eu não quero. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos levantar quantas combinações tem de 2 a 2, de eu ter no espaço de 32 piaparas, eu consigo fazer quantas combinações 2 a 2, tá certo? Então, eu vou calcular quantas possibilidades eu tenho de puxar apenas 2 piaparas, tá certo? Para isso, nós vamos usar aqui a fórmula da combinação também. Por quê? Porque a ordem não nos interessa, né? Puxei 2 piaparas, não importa se é uma vez primeira, outra vez segunda e o que etc. Eu quero saber o seguinte, na minha sacola, nessa puxada veio 2 piaparas, tá bom? Então a ordem não importa, combinação. Se a ordem importasse, seria arranjo. Beleza. Mas vai ser combinação de quê? Ora, o N, nosso N, vai ser de 32, não é isso mesmo? Eu não tenho 32 piaparas? Então meu N é 32. E o meu P, não é um par? Meu P é igual a 2, tá bom? Então é combinação de 32 a 2, tá bom? 32 fatorial, 2 fatorial, que multiplica 32 menos 2 fatorial, tá bom? 32 fatorial é o mesmo que 32, que multiplica 31, que multiplica 30 fatorial. 2 fatorial, como nós vimos, é 2 vezes 1, que é igual a 2. 2 que multiplica 32 menos 2, 30, não é isso mesmo? 30 fatorial. Eu posso aqui, como a gente fez no outro cálculo, eliminar 30 fatorial do numerador com 30 fatorial do denominador. E vamos ficar com 32, que multiplica 31, dividido tudo isso por 2. Vamos dividir 32 por 2 e 2 por 2, ficaremos com 1 no denominador e 16 no numerador. E teremos, portanto, 16 que multiplica 31, resultando no valor de 496, tá certo? Bom, mas eu não quero a quantidade de possibilidade de retirar 2 piaparas. Eu quero pelo menos uma quantidade de piau. Pelo menos um piau nessa puxada de 2 peixes, tá certo? Pode vir 2 piaus, pode vir um piau e uma piapara, ou pode vir uma piapara e um piau. Então, se o meu conjunto universo é 1128, certo? E eu tenho 496 possibilidade de puxar só piapara, o meu conjunto, né, da minha amostra, né, de pelo menos um piau, é igual a quê? Né, o meu NE. Esse é igual a 1128 menos 496, não é mesmo? E o resultado dessa operação de subtração é igual a 632, tá bom? Ok, mas eu ainda não sei o percentual, né? Qual é a minha probabilidade? Não, eu só sei que o total, 1128. E as puxadas que vêm pelo menos um piau, 632, como aqui está. E quanto é isso em termos de probabilidade? Eu preciso calcular, não é isso? Tá aqui, eu vou usar a formulazinha da probabilidade, né? Probabilidade de um evento é igual, né? Qual é a probabilidade desse evento? É igual o número do evento sobre o número do universo, tá? Então é muito simples agora. 632 dividido por 1128, não é mesmo? Se você calcular aí no braço ou na calculadora, você vai encontrar aqui que o resultado disso é 0,56 ou ainda 56%, tá bom? Bom, acompanhe agora comigo a leitura do item. A gente encontrou aqui a probabilidade de puxar pelo menos um piau. Agora vamos pegar esse dado que a gente tem, que a gente encontrou aqui, e vamos colocar ele, confrontá-lo com o que foi falado no item. E checar se o item falou uma verdade ou falou uma mentira, ou falou uma coisa errada, tá bom? Vamos lá. Na situação dada, se 2 peixes forem retirados do recipiente aleatoriamente, a probabilidade de que pelo menos um fosse piau seria maior que 1/2. Vimos que 1/2 é igual a 50%, né?
e nós encontramos que o resultado é 56%. Ora, então, de fato, é maior que 1/2, tá? Então, a questão, portanto, está correta, tá certo? Ela está correta porque a gente viu que a probabilidade de sair pelo menos um piau é de 56%, o que seria maior, portanto, que 1/2, 50%, tá bom? Item 43, tá? Vamos fazer a leitura. Considere que a um amigo comum, além de afirmar que pescou mais peixes que os outros dois, cada um dos pescadores afirmou que os outros dois estariam mentindo. Nessa situação, é correto afirmar que 2 deles estão mentindo. Abra sua mente. É correto afirmar que 2 deles estão mentindo, tá certo? Lá atrás, né, a gente pode colocar que Alberto, Bruno e Carlos teriam dito o seguinte: eu pesquei mais peixes, Bruno e Carlos estão mentindo. Bruno falaria o seguinte: eu pesquei mais peixes, Alberto e Carlos estão mentindo. E Carlos, por sua vez, falaria o seguinte: eu pesquei mais peixes, Alberto e Bruno estão mentindo, tá? A gente viu, né? Aqui o que é que a questão diz? Ó, é isso aqui que a gente está avaliando, tá? É correto afirmar que 2 deles estão mentindo. A gente viu que tinha uma situação na qual, a situação 1, lá na análise do item 41, a gente viu que poderíamos ter a situação em que um deles estivesse mentindo, um deles estivesse falando a verdade e 2 estivessem mentindo. Então teríamos 2 mentirosos. Nessa situação 1, você concorda comigo que é correto afirmar que 2 deles estão mentindo? Né? Eu estou dizendo que 2 estão mentindo. Na situação 1, a gente criou uma situação na qual um está falando a verdade e 2 estão mentindo. Portanto, até aqui, até a análise da situação 1, tudo ok, correto? Então, nós temos 2 mentirosos. A situação 2 nos diz que nós temos 3 mentirosos. É aquela situação na qual cada um pescou 16 peixes, tá? Então, quando ele fala que pescou mais peixes que os outros 2, então ele está mentindo porque ele pescou igual. Então, nós teríamos 3 mentirosos. Agora, abra sua mente para o seguinte entendimento. É correto afirmar que 2 deles estão mentindo. Ora, se eu tenho 3 mentirosos, eu tenho 2 mentirosos, tá certo? Se eu estou dizendo 2 estão mentindo e eu sei que são 3 os mentirosos, 2 estão mentindo. Eu tenho 2 mentirosos dentro desses 3, não tenho? Eu tenho 3, tenho mais um. Eu não estou dizendo que só 2 estão mentindo, apenas 2 estão mentindo. Estou dizendo que tem 2 mentirosos. Quando eu tenho 3 mentirosos, eu olho para aqueles 3, todos os 3 estão mentindo, e, portanto, 2, eu posso dizer que 2 estão mentindo. Então, isso aqui também está correto. Quando eu tenho 3 mentirosos, eu posso dizer que 2 deles estão mentindo, desde que não diga que o outro está falando a verdade. E o item calou-se sobre a verdade. Ele diz que 2 estão mentindo. Se eu tenho 10 mentindo, eu tenho 2 mentindo. Se eu tenho 1000 mentindo, eu tenho 2 mentindo, tá ok? Então, na situação 1, nós tínhamos um falando a verdade e 2 mentindo. Na situação 3, nós temos 3 mentindo. Portanto, temos também 2 mentindo, tá ok? Então, por esse motivo, o item está correto, tá ok? Vamos para o próximo item. Antes do próximo item, no entanto, vamos relembrar aqui o texto introdutório que será interessante para a nossa análise desse item 44, tá ok? Em uma pescaria, os pescadores Alberto, Bruno e Carlos colocavam os peixes que pescavam em um mesmo recipiente. Ao final da pescaria, o recipiente continha 16 piaus e 32 piaparas. Na divisão dos peixes, cada um deles afirmou que teria pescado mais peixes que os outros 2. Julguem os itens a seguir a respeito desta situação, ok? Pois bem, então o item 44 propriamente dito. Na situação dada, se mediante um acordo cada pescador ficasse com a mesma quantidade de peixes, 16 peixes, portanto, não é isso? E do total de peixes, do total de peixes de Alberto, 3 fossem piaus. 3 fossem piaus. Isso aqui é importante, ok? Então, a quantidade de maneiras de se dividir os peixes entre Bruno e Carlos, de modo que cada maneira resultasse em uma quantidade diferente de piaparas para Carlos, seria menor que 15. Veja bem, o que é que seria menor que 15? A quantidade de maneiras de se dividir os demais peixes, né, entre Bruno e Carlos, seguindo essa regra aqui, ó, que a quantidade de uma divisão entre uma divisão e outra, entre Bruno e Carlos, a quantidade de piaparas de Carlos fosse diferente, tá bom? Então, essa questão aparenta, no primeiro momento, ser complicada. Aí vejamos aqui, vamos trabalhar cada ponto traçado por ela
e você verá que não tem muita complicação. Basta que a gente organize as ideias na sequência correta, faça cálculos bem banais em cada etapa e chegamos aí à conclusão, tá bom? Então vamos lá. Foi dito que Alberto, olha só, que do total de peixes de Alberto, que o Alberto vai ficar com quantos peixes mesmo? Com 16, não é isso? Eles decidiram ficar com a mesma quantidade de peixe. Deixa eu apagar aqui. Então, Alberto foi dado a ele 13, né, que 3 deles fossem piaus. Ora, se 3 peixes de Alberto são piaus, quantas piaparas ele terá? Ele terá 13 piaparas, não é mesmo? Porque 13 mais 3, nós temos um total de 16. Então, os peixes de Alberto são 3 piaus e 13 piaparas. Aí eu vou lhe perguntar, quantos peixes restaram para ser distribuídos? Bom, nós tínhamos 16 piaus, né? 16 piaus ao todo. E a gente entregou 3 a Alberto. Então, é 16 menos 3 igual a 13, não é mesmo? Vamos só conferir? Nós tínhamos 16 piaus, tá certo? E 32 piaparas. Vamos lá para frente de novo. Então, piaus, a gente sabe que agora tem 13 piaus para ser distribuído entre quem? Entre Bruno e Carlos, tá certo? E piaparas? Bom, a gente tinha 32 piaparas, 13 ficaram com Alberto, então menos 13 dá um total então de 19 piaparas, tá certo? Perceba que a gente vai distribuir entre Carlos e Bruno, 19 piaparas e 13 piaus, tá certo? Voltemos aqui então para essa divisão agora, entre Bruno e Carlos, tá certo? Perceba que nessa divisão desses peixes aqui, tá, que restaram, a gente tem que dividir de maneira tal que cada divisão, a quantidade, né, nós tenhamos uma quantidade diferente de piaparas para Carlos. Observem que você não tem qualquer outra restrição. Carlos poderia ficar só com piaparas. Carlos poderia ficar só com piaus, se fosse possível, se coubesse. Tá certo? E você vai já entender isso aqui. Vamos para o próximo slide, então. Bom, já sabemos que Alberto, né, ele tem 3 piaus e 13 piaparas. Sabemos também que os peixes restantes foram 13 piaus e 19 piaparas, não é isso mesmo? Então, qual é o valor mínimo de piaparas que Carlos pode ter e qual é o valor máximo de piaparas que Carlos pode ter? Eu poderia ter 16, no valor mínimo, poderia ter 0 piaparas? Será que cabe eu ter 0 piaparas e 16 piaus? Eu tenho 16 piaus ainda para entregar, né? Para dividir? Vamos perceber que não. Acompanha aqui. Olha quantos piaus sobraram. A quantidade mínima de piaparas é aquela que completa, né, os 13 piaus, né? E o resultado aqui vai ser 16 peixes. Afinal de contas, cada um vai ficar com a mesma quantidade de peixes, 16, tá bom? Então, eu tenho que ter pelo menos, né, os 13 piaus, eu pelo menos ter, para completar os 16, eu pelo menos ter 3 piaparas. E qual é a minha quantidade máxima de piaparas? Existe uma limitação máxima de piaparas? Eu poderia ter só piaparas para Carlos? Sim, poderia ter 16 piaparas. Então, afinal de contas, nós temos 19 para serem distribuídas, e se temos 19, cabe eu colocar 16, tá certo? Então você vai perceber, no próximo slide, que a gente vai colocar uma tabelinha na qual nós vamos mostrar as situações nas quais a quantidade de piaparas fica diferente, né? Nas situações. De modo que ele começa com o mínimo de piaparas, que são 3, e vai até o limite máximo, que são 16, que é aquela quantidade de peixe que ele vai levar da divisão, tá bom? Então, na primeira situação, na quantidade mínima de piaparas, como vimos, ele vai com 3 piaparas, tá certo? E lá no final, ele fica com 0 piaus e 16 piaparas. Quantas possibilidades, né, de combinação nas quais ele ficou com um valor diferente para piapara? Existe. 14, não é mesmo? Olha só, vamos imaginar, ele tem 13 piaus aqui. Olha para o lado do piau. Ele tem 13, se ele aumenta uma piapara, ele tem que diminuir um piau. Afinal de contas, a soma, né, o resultado da adição desses dois números, entre número de piaparas e número de piaus, deve ser igual a 16. Eu tenho 13. Então, 13, a gente sabe que de 1 a 13 são 13, não é mesmo? Já tem um aqui, ó, 13. Mas eu também tenho uma situação de ter 0. Eu tenho uma situação a mais, ó, a situação 0. 0 piau, 16 piapara. Então, eu tenho 14 situações. Tenho 14 situações, tá? Vamos observar aqui o que é que diz a questão. A questão está certíssima. Ela diz assim, ó, que
Então, a quantidade de maneiras de se dividir os peixes entre Bruno e Carlos, de modo que cada maneira resultasse em uma quantidade diferente de piaparas para cada, seria menor do que 15. Seria menor do que 15, pois achamos que número de quanto? De 14, né? Variando entre 3 piaparas e 16 piaparas, tá ok? Nós temos, então, 14 maneiras diferentes de distribuir os peixes restantes entre Carlos e Bruno, de maneira que em cada divisão Carlos tivesse uma quantidade diferente de piaparas, tá bom? Vamos para o próximo item. Item 45. Considere que a discussão tenha sido assistida por 9 amigos de Alberto. 9, Alberto. 8 amigos de Bruno. 8 amigos de Bruno. E 8 amigos de Carlos, tá ok? Dos quais 3 eram amigos apenas de Alberto. Um era amigo apenas de Bruno. 2 eram amigos apenas de Carlos. 2 eram amigos apenas de Alberto e Carlos. E, nessa situação, é correto afirmar que, entre os que assistiram à discussão, a quantidade de amigos de Bruno e Carlos era superior à quantidade de amigos de Alberto ou Bruno, ok? Essa questão assusta no primeiro momento, tá? Ela traz muita informação nova, mas aqui a gente trabalhará tão somente o nosso conhecimento de operações matemáticas básicas ali, adição, subtração e operações com conjuntos, tá certo? Vejamos. Bom, foi dito que 9 amigos de Alberto, então, total de amigos de Alberto deve ser igual a 9. 8 amigos de Bruno. Total de amigos de Bruno deve ser igual a 8, não é mesmo? E 8 amigos de Carlos igual a 8. Vamos colocar aqui todas as possibilidades, né, de amizades, de conjuntos. Então, Alberto, os amigos de Alberto estão aqui dentro, ó, do conjunto aqui da cor, né, azul claro, vamos chamar assim. E nós podemos ter esses amigos aqui, onde está representada essa área A área D, a área B e a área C, tá certo? Os amigos de Bruno, por outro lado, eles, que somam 8, né, ao total, eles podem estar na área E, na área D, na área C e na área F. Por outro lado, os amigos de Carlos, que somam 8 também, podem estar na área G, na área B, na área C ou na área F, tá certo? É preciso que isso fique muito claro aqui, que a gente vai pegar agora aqueles trechos da questão que informam quem é amigo de quem e de quem não é amigo, aqui não teve esse caso, e vamos começar a substituir essas letras que representam as áreas pelos valores ali postos na questão, tá certo? Até que a gente encontre aí o resultado, tá certo? Pois bem, 3 eram amigos apenas de Alberto. Ora, se 3 eram amigos apenas de Alberto, ele não era amigo de Bruno e também não era de Carlos. Qual é a área onde estão os amigos apenas de Alberto? É a área A. Então aqui eu vou ter quantas pessoas? Eu vou ter 3. É preciso lembrar que 9 é o total de amigos de Alberto, então eu já posso afirmar que 3 mais quem estiver na área B, mais quem estiver na área C, mais quem estiver na área D, tem que somar 9, não é isso? Vamos continuar com a nossa ideia. 1 era amigo apenas de Bruno. Esse trecho aqui a gente pegou lá da questão, tá certo? Então 1 era apenas de Bruno, esse aqui já é o complemento. Nosso. Área E, portanto. Então a área E é representada por um amigo, tá bom? Então perceba que aqui a gente já descobriu o valor da área A, né, de quantas pessoas estão presentes ali dentro daquele conjunto na área A e quantas pessoas estão presentes na área E, ok? Sigamos. Bom, 2 eram amigos apenas de Carlos. Aqui quem disse foi a questão também. Então compõe a área G. Aqui, ó, apenas amigos de Carlos. Já substituímos A, já substituímos E. Agora vamos colocar aqui quantas pessoas tem na área G. E a questão nos diz que foi igual a 2 pessoas, tá certo? E aqui diz mais. 2 eram amigos apenas de Alberto e Carlos. Qual é a interseção dos amigos de Alberto e Carlos? Aqui, ó, é Alberto e Carlos? É Alberto e Carlos, mas é também de Bruno. E aqui, esses dois aqui, são amigos apenas de Alberto e Carlos, que representam aqui, portanto, a área B, tá ok? Então aqui, B, nessa área B, eu vou selecionar aqui para não reste dúvida, a área B aqui, ó,
Essa área B tem 2 pessoas, tá certo? Na área A tem 3, na área E tem 1, e na área G, a área G é essa aqui, a área G é essa aqui, tem 2 pessoas, tá bom? Pois bem, é assim que fica o nosso diagrama, né? Nós temos aqui, como já falei, esses elementos, esse elemento e esse aqui já identificado, e nós temos aqui o CDF ainda não identificado, tá certo? E agora a gente precisa checar se a quantidade de amigos de Bruno e Carlos, tá? É maior ou menor ou igual à quantidade de amigos de Alberto ou Bruno, tá bom? Pois bem, Bruno e Carlos. Lembra aqui, ó, da proposição, da conjunção? Pois é, a conjunção, a gente tem que entender a interseção. A pessoa tem que ser amiga de Bruno e também amiga de Carlos. Quem é que são essas pessoas? Amiga de Carlos e de Bruno. São as pessoas aqui que estão não identificadas ainda a quantidade, em C e em F, não é isso? Então nós vamos colocar aqui, ó, que nessa primeira situação aqui, nós temos quais áreas? C mais F, não é mesmo? Tudo bem. Vamos comparar agora com os amigos de Alberto ou Bruno. Lembre-se que Bruno ou Alberto ou Bruno, tem a ideia aqui de quê? De união entre os conjuntos. Do conjunto do Alberto, eu vou pegar tudo que está aqui dentro, ó. Tudo que está aqui dentro da união dos conjuntos Alberto ou Bruno, tá certo? E quem são? 3, 2, D, C, F e 1. Então tá certo, ó. Vamos lá. 3 mais 2 mais 1, tá certo? 3 mais 2 mais 1, mais CDF, olha aí que legal. Mais C mais D mais F. Olha só, eu estou dizendo que o conjunto de amigos de Bruno e Carlos é igual a C mais F. E eu estou dizendo que o conjunto de Alberto ou Bruno é igual a 3 mais 2 mais 1 mais D mais C mais F. C mais F. Dá para a gente ver que o conjunto Alberto ou Bruno é maior do que o conjunto Bruno e Carlos, tá certo? Por quê? Acompanha comigo aqui. Porque isso aqui já é igual um ao outro. Só que nós temos mais 7 pessoas, mais D, que ainda não foi descoberto quanto, e mais o próprio conjunto Bruno e Carlos. Observe que a gente tem tudo o que precisa, né? E mais alguma coisa aqui no conjunto Alberto ou Bruno. Alberto ou Bruno. Entretanto, lá no conjunto Bruno e Carlos, nós só temos C mais F. Bruno e Carlos, vamos voltar aqui. Bruno e Carlos, nós só temos C e F, certo? Entretanto, no conjunto Bruno ou Alberto, nós temos tudo isso que está aqui dentro desses círculos aqui que eu estou fazendo. Então, C e F está aqui, ó. Já é meu, mas também eu tenho mais 1, mais D, mais 3 e mais 2. Portanto, já era suficiente para você acertar a questão de prova e dizer que a questão está errada, ok? Errada a questão, portanto, porque diz que os amigos de Bruno e Carlos são maiores, ou existem mais amigos de Bruno e Carlos do que de Alberto ou Bruno, tá certo? Como falei, já poderíamos ter encerrado a questão aqui, mas para fins didáticos, vamos levantar o valor de cada área, de cada conjunto desses aqui, de Alberto, de Bruno e de Carlos, tá certo? Precisamos identificar então a área C, a área D e a área F. Para isso, a gente vai fazer aqui as operações, ó, com Alberto. Ó. Alberto soma 9 amigos, não é isso? 3, 3, 2, 2, CD, CD, ok? Bruno, por outro lado, CD, CDF mais 1, CDF mais 1, igual a quantos? Igual a 8. E Carlos, 2 mais 2 mais C mais F mais 4, igual a 8, certo? Bom, vamos aqui isolar do nosso lado esquerdo do sinal de igualdade o que for incógnita e do lado direito o que for número, tá certo? C mais D é igual a 9, vai para o outro lado, subtraindo, menos 3, menos 2. Portanto, C mais D é igual a 9 menos 3, 6, menos 2, 4. Por enquanto, a gente para aqui. Aqui nós temos C mais D mais F. C mais D mais F
igual a quê? A 8 menos 1. Estava mais de um lado, passa para o outro, subtraindo, menos 1. C mais D mais F igual a 7, não é mesmo? E aqui a gente tem C mais F igual a 8. Estava somando, estava adicionando, vai para o outro lado, subtraindo, menos 4. Portanto, C mais F é igual a 4, tá certo? Bom, eu tenho que aqui, ó, nesse primeiro conjunto aqui de Alberto, né? Vou colocar aqui o nome do participante, vamos dizer assim, Alberto. No conjunto de Alberto, a gente identificou que C mais D deve contar 4. Ora, mas aqui eu já tenho, ó, C mais D mais F igual a 7. Vou substituir C mais D por 4, que eu encontrei aqui, mais F igual a 7. Bom, eu quero isolar o F aqui. É igual a 7 menos 4. Já descobri, então, que F é igual a 3, não é mesmo? F é igual a 3. Aqui eu tenho C mais F igual a 4. Bom, então vou substituir F por 3. C mais 3 igual a 4. Portanto, posso dizer que C é igual a 4 menos 3. C é igual a 1. Já descobri o valor de C. Agora, aí eu posso vir aqui com esse valor de C, substituir aqui. 1 mais D igual a 4. D, portanto, igual a 4 menos 1, que é igual a 3. D é igual a 3. Vamos substituir aqui, ó. Apagar aqui no quadro. Então, D será 3, C será 1 e F será igual a 3. Agora, você quer fazer o teste para saber se está certo? Vamos conferir se o conjunto de áreas de Alberto vai somar 9, se o conjunto de áreas de Bruno e de Carlos vai somar 8 cada uma delas. Vejamos. Alberto, 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 1, 9. Ok. Bruno, 1 mais 3, 4, mais 1, 5, mais 3, 8. Fechou também. Carlos, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 3, 8. Também bateu. Portanto, encontramos aqui os valores, né, redondinho, e que quando provados, né, que quando adicionados, né, somam esse valor que já tinha sido informado pela questão. Portanto, é a prova de que está correto. Tá bom? Compromisso, dedicação, foco. É o que o CDF Concursos tem com você. Está aqui a prova de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, do concurso de 2013, banca CESP ou SEBRASP, para quem prefere chamar desse jeito, tá certo? Comentada, esses 5 itens que foram cobrados dentro da disciplina matemática e raciocínio lógico, tá certo? Espero que você faça bom uso dessas questões, espero vê-lo nas nossas videoaulas dos nossos cursos, espero vê-lo também nas mídias sociais do CDF Concursos, Instagram, Facebook e YouTube. Aguardo você por lá. Um grande abraço.